A palavra diz que o Espírito Santo desce como fogo. Um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. Por isso que o Espírito Santo, ele queima, ele arde o nosso coração. Nós estamos no ministério do fogo. Nós estamos no ministério do Espírito Santo de Deus, uma dispensação. O que é uma dispensação? É um período de tempo que vai passar. O Senhor Jesus, em vida, nas suas últimas semanas, preparando os seus discípulos, ele chega e fala: é necessário que eu vá. É necessário que eu suba. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O ministério do Pai foi criar a salvação do mundo. Ele preparou o Cordeiro antes da fundação do mundo. O ministério do Filho é pagar o preço, morrer na cruz do Calvário. E o ministério do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que confirma a palavra do Senhor. Porque quando a palavra de Deus é pregada e chega no teu coração, o Espírito Santo queima teu coração. Nós não adoramos três deuses. É um Deus somente, que se dividiu em três só para salvar o homem. Por isso o ministério do Pai foi criar a salvação, do Filho foi pagar e o Espírito Santo aplicar. Foi necessário Deus se fazer da sua glória, se tornar homem, pagar o preço do nosso pecado, e depois subir, ficar à destra de Deus e enviar o Consolador. Quando ele morre e quando ele ressuscita, em João 20:22, ele entra na casa onde os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. E diz: a paz estejam convosco. E soprou o Espírito Santo. Jesus, antes de morrer, ele falou: se eu não subir, eu ficarei do lado de fora. Mas se eu subir, eu vou habitar dentro de vocês. Eu vou fazer morada dentro de vocês, por meio do Espírito Santo. Aí ele sopra. E os discípulos receberam o Espírito Santo. E nós ainda estamos no ministério do fogo. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está na terra para queimar teu coração, queimar o teu pecado, queimar a tua alma, incendiar o teu espírito e te dar vida. O Espírito Santo desce como fogo, porque ele purifica a nossa alma, ele purifica o nosso espírito. O crente que não passou pela experiência do fogo, não recebeu o Espírito Santo, ainda continua com a alma suja. Por isso que Levítico diz que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar.
Porque quando o fogo apaga, a cinza entra. E quando a cinza entra, ele apaga o fogo. E quando o fogo apaga, o crente peca. O crente fica fraco. O crente perde o temor. Por isso que Jesus ele diz em Apocalipse que nós temos que lavar as nossas vestiduras todos os dias no sangue do Cordeiro. Porque aqui ninguém é santo. Aqui ninguém é santarrão. Todos nós estamos vulneráveis a pecar. Porque nós estamos em carne, nós somos pecadores. O pecado habita dentro de nós. Por isso que o fogo tem que estar queimando. Enquanto o fogo de Deus, que é o Espírito Santo na tua vida, estiver queimando, o pecado será queimado. As obras da carne serão queimadas. Tu vai deixar de ser carnal para se tornar um homem espiritual. Só que eu tenho uma notícia para te dar. É uma dispensação, é um período de tempo. O que é a graça? A graça é o tempo da oportunidade que Deus está te dando de reparar o altar, tirar a cinza, colocar lenha, e o azeite vai descer, e o fogo vai queimar. Aproveita esse tempo chamado hoje. Não é tempo de ir comprar azeite, é tempo de ter azeite de reserva. Porque já estamos vivendo a meia-noite de Deus. O noivo vem, a trombeta vai tocar e só vai se encontrar com o noivo as virgens que têm fogo aceso no altar. As virgens que estão com a lamparina brilhando, a lamparina acesa e cheio do azeite de Deus. Só que nós estamos vivendo tempos difíceis. O pior período da igreja, onde muitos se dizem crentes, muitos se dizem cristãos, mas estão envergonhando o evangelho. Estão levando uma vida leviana, estão levando uma vida dupla dentro da igreja. Eita, tem nome de que vive, mas está morto. A igreja de hoje está precisando passar pelo fogo. O fogo de Deus, o fogo da purificação. A igreja de hoje está precisando voltar à reforma, a viver o verdadeiro evangelho. Evangelho de mudança, transformação, vida no altar, santidade, obediência, compromisso, fidelidade. Mas nós estamos vivendo tempos em que crentes estão apagados, já não sente mais a presença, já não ouve mais a voz do Espírito Santo, já não tem mais discernimento espiritual. É altar quebrado, é altar em ruínas. Mas ainda dá tempo de você, ainda. Se eu fosse você, eu reparava o altar hoje, agora. Porque o arrebatamento é não abrir e fechar de olhos. Pode ser que dê a meia-noite, o noivo volte e te pegue despreparada, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque hoje na igreja tem muita gente de qualquer maneira. Já não tem mais o temor, já não tem mais o compromisso da santificação. A palavra diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Quantos têm entrado na igreja com o pé sujo, contaminado? Quantos têm subido ao altar santo de Deus com os pés sujos? Porque perdeu o temor, já não tem mais respeito, já não teme mais.